Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler o verso 3. Chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre autoestima saudável. Esta será a nossa última mensagem com base nesta primeira bem-aventurança, que trata dos pobres em espírito. E nós já argumentamos em mensagens anteriores que quando lemos esta bem-aventurança, a gente fica com a sensação de que Jesus está aqui dizendo algo que é completamente contraditório com o que hoje se crê em termos de autoconhecimento ou de autoavaliação. E de fato o Senhor está, e nós estamos tentando explicar esses conceitos à luz das Escrituras, confrontando o que a gente chama de evangelho da autorrealização, da autoestima. E nós estamos lendo esta bem-aventurança e trazendo alguns argumentos importantes sobre como o cristão deve de fato se ver, como ele deve de fato se enxergar, qual deve ser de fato a autoimagem do cristão, não é? O texto diz assim: o Senhor Jesus abre suas bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, o conceito de autoestima, como nós hoje conhecemos, realmente ele começou quando Adão e Eva comeram o fruto proibido no Éden. Explico. Antes da queda, a autoestima não era um problema para o primeiro casal. Adão e Eva não estavam perdidos, Adão e Eva não estavam feridos, Adão e Eva não se feriam, Adão e Eva não tinham crise de identidade. Portanto, antes da queda, Adão e Eva não precisavam se encontrar, entre aspas, se achar, entre aspas. Eles não precisavam se curar, entre aspas. E tudo isso da forma como hoje aprendemos, voltando-se para dentro de si mesmo. Essa é a cura que se propõe. Falava com um irmão domingo após o culto, ele me dizendo de um curso que ele foi fazer de oratória. E uma das coisas que ele aprendeu no curso foi que para você precisa ter uma autoimagem correta e que, portanto, você precisa voltar para dentro de si mesmo, precisa se conhecer bem, porque esse conhecimento de si mesmo te ajudaria a ser alguém que tem uma melhor oratória. Portanto, vejam que o que nós estamos abordando aqui não é nada alheio ao que hoje a sociedade vive. Ela busca cura em algum evangelho. Ela busca cura no evangelho da autoestima. Portanto, Adão e Eva, antes da queda, ambos tinham uma autoestima saudável. Por quê? Porque eles conheciam a Deus, que era o centro de todas as coisas até então. Eles estimavam Deus acima de todas as coisas, certamente que estimavam Deus acima até de si mesmos, e isso os tornavam saudáveis, seguros da identidade como criaturas de Deus, filhos de Deus, membros complementares um do outro. Podemos dizer assim, sem nenhuma forçação, que a autoestima do primeiro casal estava enraizada numa gloriosa humildade, definida e experimentada em uma comunidade projetada por Deus, homem e mulher, onde ambos conheciam Deus, eram conhecidos por Deus, relacionavam-se diretamente com Deus e serviam um ao outro, complementavam um ao outro. Assim era a vida antes da queda. E tudo mudou quando eles, Adão e Eva, e nós desde então, tudo mudou quando eles se desligaram de Deus no esforço de serem como Deus. Gênesis 3:5. Esta foi a grande tentação que a serpente
jogou para o primeiro casal e eles morderam a isca, porque gostaram da ideia de ser como Deus. Daí, a autoestima se enraizou no orgulho e na busca por satisfazê-la, o ser humano se infectou pela ambição egoísta e a autoestima passou de uma busca complementar pela glória de Deus, no bem do outro, para uma busca competitiva pela glória pessoal. A queda, o pecado, foi a grande virada no que tange a visão sobre autoestima. Portanto, não há como se falar em autoestima saudável sem que se passe pela realidade do pecado e da queda e o que o pecado provocou em nós. Por volta da virada do século XX, as teorias de autoestima surgiram no reino da psicologia. E na década de 1960, a autoestima foi finalmente aceita pela cultura popular do nosso mundo, do mundo ocidental, como uma das raízes primordiais da saúde mental. Ou seja, hoje não se fala em saúde mental sem que se tenha uma autoestima bem resolvida, digamos. E a gente ficou então com um enorme problema. Por uma razão muito simples, uma razão fundante. Essas teorias, nenhuma delas abordam e nunca se propuseram a abordar o problema fundamental do ser humano, que é o pecado. E a consequência do pecado, que foi o desapego da glória de Deus. Portanto, quando você não enxerga o ser humano à luz do pecado e do que o Evangelho de Cristo se propõe a fazer, não tem como você restaurar uma autoimagem de fato, ou autoestima de fato saudável. Assim, já há mais de 50 anos tentando aplicar a autoestima como remédio para as nossas enfermidades de identidade, o que a gente tem visto de forma cada vez mais recorrente é o ser humano cada vez mais isolado como indivíduo, vivendo cada vez mais para si mesmo, com seus relacionamentos, comunidades, sociedades cada vez mais fraturados. É assim que a gente observa. Tudo isso porque a gente procura nossa autoestima, por assim dizer, ou uma definição dela, nos lugares errados e pelos motivos errados. Trocando em miúdos, as pessoas tendem a pensar que a autoestima vem de cada um de nós se tornar único. Você é único, você é especial. Não é assim? Uma espécie de estrela que resplandece em sua própria glória. É assim que o ser humano busca cura para sua indefinição. As pessoas são ensinadas a se verem assim e a pregarem que são singulares no universo. E a maneira como nós medimos a nossa própria glória está exatamente em como essa glória pessoal é refletida de volta para nós. A gente exala alguma coisa e isso se reflete de volta para nós. De que maneira? Através da admiração do outro por mim, através do elogio do outro por mim, Então eu vou me definindo a partir do que outros fazem para mim, ou dizem sobre mim, ou não dizem sobre mim. Percebe? Tornamo-nos escravos dos outros. E quem realmente experimentou essas coisas sabe que isso não é verdade. Esse tipo de cura torna-se um vício. Onde quando você deixa de ser notado, não estou nem dizendo elogiado, quando você deixa de ser notado por alguém, isso em si já é uma enorme ofensa. Marido e mulher sabem bem disso, quando a mulher de repente se arruma bem e o marido não nota. Às vezes pode ser um problema, às vezes não, ele não nota. E o fato de ele não notar ofende profundamente a esposa. Em alguns casos vem parar no gabinete pastoral. Por quê? Porque
em muitos casos, na maioria deles talvez, a autoestima depende de ser notado, de ser reconhecido, de ser elogiado, de ter deixado algo pelo que eu sou conhecido. A autoestima saudável, no entanto, não vem de proeminência, ela não vem de destaque. A autoestima saudável, ela vem de ser quem somos de fato projetados para ser. Quem Deus nos projetou para ser. Em outras palavras, Deus não nos projetou para sermos estrelas. Deus nos projetou para sermos como se fosse a lua, que reflete a luz do sol. Então nós somos projetados para refletir a glória de Deus, vivendo para Deus, absorvendo de Deus, aprendendo de Deus, nos definindo por aquilo que Deus diz que somos, vivendo em comunidade, servindo uns aos outros. Porque foi assim desde o início. Adão e Eva, para a glória de Deus, em relação íntima com Deus, complementando um ao outro e não competindo um com o outro. E o pecado veio e nos estragou nesse sentido. Feitas essas considerações, que são bem genéricas, e nós poderíamos aqui tomar diversos caminhos para discutir essas nuances. O assunto, eu sei, é muito mais denso do que isso, mas isso nos dá apenas um caminho, ou seja, a solução para o nosso problema de autoestima, e eu não estou dizendo que ele não exista, ele existe, tanto existe que a gente sente. Então, esse problema da autoestima, ele não é curado voltando-nos para nós mesmos ou buscando um tipo de destaque e de nome e de reconhecimento, que não é assim. Eu preciso me voltar para Deus e me ver à luz do que Deus revela sobre si mesmo e sobre mim nas Escrituras. Portanto, nas últimas mensagens aqui sobre essa primeira bem-aventurança, nós dissemos que a nossa oração aqui e o objetivo com esses ensinos tem sido para que todos nós encontremos sim o segredo da produtividade, o segredo da utilidade. Nós queremos isso, o segredo da felicidade. Mas estamos dizendo que nós não buscamos isso nos prazeres da autoestima, da autorrealização, da autoglorificação. Nós buscamos a produtividade, a utilidade, a felicidade. Nós buscamos isso no poder da graça soberana de Deus, que nos salva, nos santifica, e parte desse processo de santificação, veja bem, é eu me enxergar à luz do que Deus diz sobre si e sobre mim na Bíblia. Então Deus me salva, Deus me santifica, Deus me municia, Deus me capacita para eu viver para a glória dEle, servindo ao meu próximo. Então, o que eu quero fazer agora, encerrando essa série de reflexões sobre a primeira bem-aventurança, é olhar para alguns personagens bíblicos e destacar as marcas do pobre em espírito. E observar com você que a autoestima deles está enraizada num tipo de humildade gloriosa que sempre busca viver para a glória de Deus e o bem do próximo. É isso que a gente descobre. Vamos começar por Davi. Vamos pensar sobre Davi. Salmo 51, 17. Olha o que ele vai dizer. E esse é um salmo de confissão, após a queda, o seu pecado. Ele está se restaurando diante de Deus em oração. E Davi diz algo tremendo no Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito pobre, ou quebrantado, um coração pobre, um coração quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Olha o que ele está dizendo. O que agrada a Deus? É um coração que se achega diante de Deus, não se achando,
Um coração que se achega diante de Deus reconhecendo-se. Pequei contra o Senhor, errei, preciso do Senhor. Sem a tua graça, sem o teu perdão, eu não posso prosseguir, não dá, não consigo. E ele vai dizer no outro salmo, no 32, meus ossos estão doendo de ter me calado com esse pecado dentro de mim. Então Davi nos mostra como é que aquela pessoa que sabe que errou, que pecou, como é que ela tem que agir? Ela tem que se achegar diante do Criador e confessar-se, quebrantar-se. Ela não tem que se achar, ela não tem que encontrar alguém que vai dizer para ela o seguinte: olha, tudo bem, você fez isso, mas olha tanto que você fez isso bem. Não é assim que geralmente a gente encontra cura? É meio que a gente tampa aquele erro e pecado, tentando colocar sobre ele as outras qualidades que temos. E Davi diz, não é assim que funciona, não é assim que se encontra cura. Agora, todos concordam que esse é o espírito que agrada a Deus, depois que você é flagrado em adultério e assassinato, como foi o caso de Davi. Mas vamos ver um momento da vida de Davi em que ele estava indo muito bem, obrigado. 1 Crônicas 29, 14. 1 Crônicas 29, 14, Davi havia conclamado o povo a que contribuísse com ofertas para o templo, para a construção do templo. E Davi orou da seguinte maneira, no verso 14 de 1 Crônicas 29. Ele ficou admirado com tanta generosidade do povo, respondendo ao apelo dele. É o pastor fazendo uma campanha de oferta para a reforma da igreja, e o povo começa a trazer tanto dinheiro, né? Que bom que, se fosse assim, né? Que o pastor precisa dizer, não chega, não precisa mais, gente. Aí Davi, olha como ele reage. Quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Somos nada. Ou seja, Davi está quebrando aqui um princípio horrível que geralmente existe entre os pastores e igrejas, onde o líder tem que ser aquele carismático bastante para arrancar os recursos todos da igreja. Se o pastor não está conseguindo arrancar os recursos, é porque ele não é carismático bastante. E Davi está dizendo, não depende de carisma, não depende de saber mobilizar o povo de Deus, depende da graça de Deus, que toca o povo de Deus e que ensina ao povo de Deus que é muito melhor dar do que receber. E aí, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. Então veja que mesmo quando Davi e o povo estavam realizando um ato de virtude, Davi não cedeu aos impulsos da autoestima. Ele não se deixou seduzir por alguma habilidade para mobilizar as massas. Imagina você, um coach espiritual, tentando ensinar para o povo como é que você ajuda ou leva a igreja a dizimar. Aí você chega diante do povo e fala assim, olha, quem sou eu? Quem são vocês? Somos nada. Quer dizer, que tipo de motivação tem isso? Em vez disso, Davi é levado pelo impulso da graça soberana. Quem somos nós para que pudéssemos contribuir tão generosamente? Em outras palavras, Davi está dizendo, olha, a estima tem que ser dada a Deus e não a mim e ao povo. A Deus. Não há nada em nós do que se orgulhar em termos do que arrecadamos. Davi está dizendo isso para o povo. Não vamos nos orgulhar, foi Deus quem nos deu e por isso nós estamos devolvendo. Não há o que se orgulhar. De onde vem a motivação? Não vem de autoestima. Vem da graça soberana de Deus. Salomão, 1 Reis 3, versículo 7. Salomão, filho de Davi. Agora, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste ou me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi.
Olha a autoestima dele. Mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. E aí o que ele faz? Ele entra em crise. Eu sou... Não, e o capítulo é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Ele vai e diz, olha, eu preciso da sabedoria que vem do Senhor. A estima que ele fazia de si mesmo era essa: eu sou como um neném, uma criança pequena, que dá birras, que não sabe o que fazer. Eu preciso do pai, eu preciso da direção, do conselho do pai, da sabedoria do pai. Jó 42, a gente conhece esse texto, versos 5 e 6. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Deus, me perdoe por tudo que eu falei, porque eu achava que te conhecia, mas eu não te conhecia, agora sim eu te conheço. E o que eu falei de besteira, por não te conhecer, achando que te conhecia? Que tipo de humildade é essa? Como nos falta isso? Isso aqui salva casamento. Isso aqui salva vida. Você chegar diante de Deus, diante da pessoa, com o sentimento certo, dizer, olha, estou arrependido, porque tudo que eu disse fundamentava-se em algo que eu achava que sabia, mas eu não sabia de nada. Isaías 6:5. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Quando ele recebe o chamado de Deus, ele fala, tudo bem Deus, mas olha quem eu sou. Olha quem eu sou. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que a gente aprende com Salomão? Aprendemos com Salomão que o pobre em espírito se vê como uma criança dependente do Pai Celestial. E isto não é nenhum demérito no reino de Deus. Pelo contrário, no reino de Deus, tem que ser como criança. Dependente. Jó e Isaías, a gente aprende com eles que a fonte da humildade ou da pobreza em espírito é ver Deus em poder e santidade. Vamos olhar alguns exemplos do Novo Testamento. João Batista, João 1:27. João diz assim sobre Jesus, embora ele venha depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Eu não sou digno de ser o precursor de Jesus. Não há demérito nisso no reino de Deus. Eu não sou digno de ser seu pastor. Eu não sou digno de ser seu professor de escola bíblica dominical. Eu não sou digno de cuidar do seu filho no berçário da igreja. Isso é o reino de Deus. Agora, ninguém é contratado em empresa nenhuma. Digamos que você tem uma entrevista amanhã numa multinacional e o presidente da empresa te entrevistando pergunte, Marcos, por que você quer trabalhar na minha empresa? Olha, de fato, eu não sou digno de trabalhar nessa empresa. Acabou. Você não tem autoestima. Ele coça a garganta, termina a entrevista, próximo. Por quê? Porque João Batista entendia o que de fato tem que acontecer no coração de quem é filho de Deus. Olha o capítulo 3, verso 30, o que João Batista vai dizer sobre esse Jesus, de quem ele não era digno nem de desamarrar as correias da sandália. Ele diz assim, ele, Jesus, tem que se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Porque a avaliação que eu faço de mim mesmo é à luz de quem Deus é em Cristo, em mim e para mim, e por mim. E criança sabe fazer isso. Quem acha que isso é loucura, esqueceu que um dia foi criança. Qual que é o grande barato da criança? É se orgulhar dela? Não é. Qual é o grande barato de uma criança? É se orgulhar de quem é o pai dela. Meu pai. Minha mãe. É se orgulhar de quem ela tem como herói.
O grande barato da criança não é ela ser criança, é ela ser o Homem-Aranha. Ela veste Homem-Aranha, por exemplo. Não é assim? Aí a gente cresce, os filhos viram adolescente, aí eles começam a ficar com vergonha do pai. Aí eles se afastam disso. Aí eles estão em crise de identidade. Mas a vida é assim, por isso que Jesus diz, tem que ser como criança. O centurião, Lucas 7, versos 6 a 9, Lucas 7. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Verso 9. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Basta uma palavra sua, cura meu servo. Eu não sou digno do que Deus está fazendo na minha vida. Entende o que é pobreza de espírito diante de Deus? Deus, eu não mereço isso. Gente assim nunca se decepciona com Deus. Gente pobre de espírito, no sentido da bem-aventurança, nunca se decepciona com Deus. Porque nunca vai achar que Deus tem a obrigação de resolver esse problema para ele, de trazer esse dinheiro para ele, de fazer essa cura na vida dele. Não, eu não tenho, eu não mereço. Na verdade, o que eu tenho é o que eu mereço. Não é assim? A mulher cananeia, Mateus 15, de 27 a 28. Quando Jesus recusou o pedido da mulher cananeia, já que ela não era uma judia, olha o que ela diz, Mateus 15, 27, Senhor, é verdade, eu não sou cananeia, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. O que Jesus falou para ela? Pobre mulher, que autoestima é essa? Não, ele diz o quê? Sua fé é grande, você entendeu. Você entendeu que você só sobrevive daquilo que cai da minha mesa para você. Isso é fé. Isso não é uma baixa autoestima, isso é fé. Você depende de mim. Seu pedido será atendido e no mesmo instante a filha dela foi curada. A gente aprende com o centurião, a gente aprende com a mulher cananeia que a pobreza em espírito está no âmago da verdadeira fé, da fé salvadora. Não tem como ser salvo pela fé sem humildade de espírito. Porque a humildade de espírito te faz chegar diante do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus e dizer: eu não mereço. Mas é pela graça. E eu creio no que o Senhor fez, faz e poderá fazer por mim. Pedro mostra qual é o coração pobre em espírito. Lucas 5:8, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Isso aqui é um tipo de humildade que ensina o temor. Deus, diante dessa santidade, se o Senhor chegar muito perto, eu serei destruído. Vamos ser honestos, a gente perdeu esse tipo de noção de Deus. Deus hoje é um cara lá de cima. Deus é um amigão. Jesus é meu irmãozão, meu camarada. A gente perdeu a noção da santidade de Deus. Paulo a gente poderia citar em Números, Romanos 7,18. Eu sei que em mim, na minha natureza humana, não há nada de bom. Por que ele diz isso? Porque eu quero fazer o que é o certo, mas eu não consigo. 2 Coríntios 4:7, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro, o Evangelho, Cristo. Eu sou barro, mas Cristo em mim é que é o tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Como é que alguém pode ser o centro do coração de Jesus se nós não passamos de barro? O centro do coração de Jesus é a glória de Deus Pai.
Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Não vem de dentro de mim, não vem de dentro de você. Não vem de nós nos conhecermos, não vem de nós sermos reconhecidos, notados. Vem de quem Deus é em nós, fez por nós, está fazendo em nós e fará por nós. Vem de conhecer o seu Deus em Jesus, e não a si mesmo. 1 Coríntios 3, de 6 a 7, eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta, quem rega, mas sim Deus. Deus é que faz crescer. Ou seja, Paulo estava dizendo, meu ministério só é frutífero pela graça de Deus. Não sou eu. 1 Timóteo 1, 15 e 16, esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vieram a crer nele para a vida eterna. Resumindo, gente, os pobres em espírito são aqueles que sentem-se impotentes em si mesmos, sentem-se espiritualmente falidos, desamparados e carentes de Deus, sentem-se impuros diante de Deus, sentem-se pessoalmente indignos diante de Deus, sentem que vida, sentido, alegria ou utilidade terá que vir do Deus de toda graça, e buscam a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a razão pela qual a gente diz é alguém que se sente assim, se sente impotente, se sente falido, se sente impuro, se sente indigno, é porque objetivamente todo mundo é pobre, mas nem todos se veem assim, não é mesmo? Porque muitos, talvez a maioria, se achem. Deus precisa de mim. O que vai ser dessa igreja se um dia eu sair dela? Não é assim? Vou parar de dizimar, quero ver o que vai dar. Tanta gente pensa assim. Gente que se acha. Objetivamente falando, todos são pobres. Mas bem-aventurados são aqueles que se sentem pobres, se enxergam, se encaram pobres. Como são? Esses são bem-aventurados. Bem-aventurados são os que se sentem assim, tão desesperadamente dependentes de Deus. E quando Jesus diz, bem-aventurados pobres em espírito, Ele não está querendo dizer que todo mundo é bem-aventurado, mas quem se sente pobre em espírito. Por isso que a próxima bem-aventurança, ela é tão apropriada. Porque sabe qual vai ser a reação natural de quem se sente pobre em espírito? Ele vai chorar por isso. Ele vai chorar, eu não acredito que eu sou isso, eu não acredito que eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Ele chora. Bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Porque se viram, se sentem, sabem que são pobres. Esses são bem-aventurados, eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres em espírito que choram. Bem-aventuradas as pessoas que sentem profundamente a sua inadequação, sua culpa, seus fracassos, sua dependência, sua indignidade, seu vazio, e correm a Deus dizendo, socorro, me ajude, me restaure. Esses são bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que não tentam esconder o seu fracasso, a sua culpa, a sua inadequação, sob um manto de autossuficiência, ou de elevada autoestima. Bem-aventurado é quem é honesto sobre a sua condição espiritual e, portanto,
é pelo Espírito conduzida à graça de Deus. Bem-aventurada é essa pessoa, porque ela será consolada. Nós falaremos mais sobre isso na próxima mensagem. É como se Deus então estivesse dizendo: não tema, portanto, ó Jacó, não tema Moisés, não tema Jeremias, não tema Isaías, João Batista, centurião, mulher cananeia, não tema Pedro, não tema Paulo, não tema Leandro, não tema você. Pois eu estarei com você, diz o Senhor. Eu vou ajudá-lo, eu vou te fortalecer, eu vou te sustentar com a minha mão vitoriosa, até você chegar no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Esse é o consolo do pobre em espírito. Ele é herdeiro do reino do céu. Humildade, gente, e exaltação é o caminho de Deus. No tempo oportuno, Deus mesmo nos exaltará. 1 de Pedro 5,6. Humildade e exaltação foi o caminho de Cristo. Filipenses 2, de 5 a 11. Em Cristo, Deus mais uma vez nos chama a encontrar segurança em nossa identidade como filhos da graça, estimando Deus, Cristo, acima de tudo, estimando o outro, o próximo, como alguém acima de mim mesmo, porque foi assim que Cristo fez, considerou o outro acima de si mesmo. Gente, e não tem como, é aqui que a gente encontra a restauração da autoestima saudável. Numa humildade gloriosa, cuja fé se fundamenta na palavra de Deus. Quem a palavra revela ser o meu Deus, o meu Cristo? Minha fé está no que a palavra diz sobre mim, na cura para os meus problemas. Minha esperança não está em eu me tornar alguém que vai ser notado. Minha esperança está no fato de que eu herdarei o reino do céu. E gente com fé assim na palavra, com esperança assim no céu, transborda em amor na vida do outro para a glória de Deus, na vida comunitária, na vida em igreja, relacionando-se e transbordando para fora. Essa é a autoestima saudável. Fé na palavra, esperança no céu, amor pelo próximo, para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos ensine e principalmente nos faça ser assim. Feche seus olhos, ore. Ore agora. Silenciosamente, peça que Deus trate de você naquelas coisas que Deus tenha falado com você, ou alguma pontinha de alguma coisa que Deus tenha puxado no seu coração. Leve a Deus em oração agora.